Olá! Hoje nós estamos aqui juntos para olhar sobre o sentido mais amplo que o relacionamento de casal pode ter na nossa história de vida. Nós, como um casal, como terapeutas, a gente acompanha e vive intensamente, né, esse desafio de chegar em denominador comum que seja saudável, que seja um equilíbrio de trocas e que represente para cada um uma oportunidade, sim, de se desenvolver, mas comprometidos nesse caminhar juntos. E aí eu vou abrir essa nossa conversa, porque é um bate-papo, né? A ideia é que a gente possa refletir juntos sobre tudo isso, falando como que é a gente compreender o sentido do que nos motiva a estar junto. E aí quando a gente está falando em sentido, a gente vai imediatamente observar a minha motivação interna. Se eu estou me relacionando porque sozinha é muito difícil, é muito estranho, é mais conveniente somar, inclusive porque o horizonte da prosperidade se torna mais acessível. Eu estou inteira ou eu estou escorada no meu parceiro? Eu estou permitindo fluxo ou eu estou só dando, né? E não tenho muita receptividade ao que o outro me traz. Eu quero agarrar com todas as minhas forças o outro perto de mim, porque é insuportável imaginar que um dia essa relação possa desaparecer da minha vida. Então, quando a gente está falando de observar a motivação interna, é um chamado para começar a olhar para dentro de si, porque cada um de nós está trazendo uma expectativa para a relação. Eu me movo por encantamento, que é a fase gostosa, quando a gente se apaixona, quando a gente conhece alguém que mexe no mais profundo, que abre um horizonte de curiosidade, de interesse, e aí sim surge essa intenção, né, de somar, de compartilhar, mas sem esse olhar um pouquinho mais profundo, às vezes a gente acredita que o outro vai me fazer feliz. Quando, num sentido mais profundo da relação, estamos buscando juntos um lugar feliz, estamos caminhando nesse autoconhecimento, nessa dinâmica aqui do aprender juntos a ir para lugares bons, né? Sem a garantia de que isso é eterno, nem de que isso vai ser imediato, né, Alex? Então, qual que é o sentido da relação, né? E eu estava pensando por onde começar, né? Por onde falar. A Lu deixou algumas perguntas para você. Eu acho importante a gente entender o que que me faz mover em qualquer lugar da vida, inclusive na relação. E na constelação, o Bert Hellinger, o criador da terapia, ele diz assim que o encontro do masculino com o feminino, ele é algo primordial, né? Porque a constelação trabalha com aquilo que é essencial nas relações, tanto de homem, mulher, família, sociedade, e isso quer dizer que um homem se encontra com uma mulher, em primeiro lugar, para procriar, né? Então não existiria família, não existiria sociedade, não existiria país, não existiria humanidade se não houvesse esse encontro. Pode parecer muito banal, né? A gente fala, nossa, então a gente se encontra para transar e ter É filhos. biológico demais, né? Será? Então, né? Parece tão pouco evoluído, né? Aham. Mas se a gente não olhar que realmente a base, né, da sociedade é um encontro do masculino, do feminino e a procriação, nada mais tem sentido. A gente não pode falar no sentido maior espiritual se a gente não olha a base, né? Então, a humanidade acabaria se não houvesse mais relações, não houvesse mais a procriação. Então, né, eu acho que é engraçado a gente pensar assim, talvez a primeira coisa que me faz mover para ter uma relação afetiva é a ideia, não necessariamente que isso vai ocorrer, mas é a ideia de que aquilo vai gerar um fruto, que aquilo vai gerar uma reunião, uma família, né? Então é interessante a gente pensar assim. Só fazendo um PS, né, uma Uhum. observação, que hoje, né, os modelos de relação e os modelos de família, eles são múltiplos, sabemos todos nós. E se a gente entende ao pé da letra, isso pode ser limitante, né? Então, só Pode parecer homem e arcaico. mulher, gêneros, né? A gente inclui tudo, mas entendendo que isso, a relação num sentido de que ela
avança e deixa um legado para o futuro. Uhum. E aí a relação, e quando a gente fala família, nós não estamos dizendo na família tradicional, porque hoje a gente vê diversos tipos de família, né? A mesma pessoa ela pode ter várias famílias, várias relações, filhos em diversas relações, né? Então a ideia é a procriação e a geração, né, de uma sociedade. Mas como que isso vai se organizar depende do tempo, depende do lugar, né? Então depende da cultura. Isso a gente não está discutindo. E aí, falando, né, em sistemas familiares, quando a gente encontra com alguém, acreditamos nós consteladores, né, pelo olhar também do Bert Hellinger e de outros estudos, que a gente carrega características antigas, inconscientes, possivelmente na nossa genética. E essas características elas vão se mostrar durante a relação. Então aquilo que é bom, positivo, ele vai se mostrar. Então, por exemplo, a gente tem uma afinidade legal, a gente tem um diálogo, isso quer dizer que em algum lugar também do nosso passado familiar já houve esse diálogo, já houve casais com afinidade e a gente está de alguma forma conectado com isso. Então é mérito nosso, mas também é mérito dos nossos antepassados. É uma evolução que permite que a gente esteja nesse lugar. Uhum. E da mesma forma, a gente traz algumas pedras, alguns problemas. Ruídos, desafios. Questões, dores mal resolvidas no passado familiar. Então, não somente, né, esse lado bom a gente traz, por exemplo, existem dores de pessoas abandonadas no sistema familiar. Então, às vezes a gente vai reproduzir a sensação de que nós seremos abandonados na relação. E aí a gente começa a se apegar um ao outro. Então fica um alarme na cabeça, né? Dizendo, você vai ser abandonado, e a gente começa a reagir de uma forma irracional diante de uma coisa que não está acontecendo. E que não há ameaça muitas vezes, né? E acaba estremecendo a relação. Aí outras questões, então a gente tem medo da sobrevivência financeira do casal, a gente tem medo da traição, medo da morte, ou ao contrário, uma insanidade para gerar um filho, que muitas vezes a gente está identificado com a dificuldade no passado de alguém que gerou filhos ou que não pôde gerar filhos ou que morreu no momento de um parto, né? Então esses ecos eles ficam disparados na relação quando a gente se encontra, são vamos dizer, são aprendizados que a gente vai ter que passar. E quando a gente aprende a lidar com essas situações de uma forma consciente, não rejeitando, aprendendo a lidar principalmente com a dor, com as questões emocionais, com o olhar um ao outro, né, de aprender a conversar, de lidar em conjunto com esse problema, o casal cresce, o individual cresce e, lógico, o sistema familiar no qual a gente também está conectado, ele vai crescendo, a gente vai deixando bons frutos para frente de uma forma também consciente. Os nossos descendentes e a nossa família também vão poder absorver esses bons frutos. Então, olha que interessante isso que o Alex está trazendo, né? Somos dois universos, cada um com muitas particularidades, enquanto mulher, enquanto homem, e aí já tem um tanto, né, de diferenças para a gente poder integrar dentro da convivência cotidiana, ritmos, preferências, formas de lidar com certas situações, como tem expressão emocional ou dificuldade disso, as referências que a gente trouxe da nossa educação e do ambiente familiar que nos modelou como uma primeira referência do que a gente viu na figura de pai e mãe convivendo, e quem teve os avós muito próximos também, né, acessa essa informação maior, ancestral. E aí, além de tudo isso, a gente está combinando, né? Por isso uma relação é realmente uma alquimia, né? Ela combina muitas coisas, né? Que é isso que surge comum, que é a nossa experiência nessa convivência. E aí a gente começa a perceber, como o Alex estava ressaltando, que a gente muitas vezes está juntos por um motivo maior, né? A gente passa a ter
convergências, então pontos em comum que nos fazem sustentar a mão dada e falar, é isso aí mesmo, né? Confirmar aquilo que o coração sentiu, mas ainda mais tem aprendizagens, tem desafios, tem oportunidades que são em nome de algo muito além do que a nossa consciência pode ter noção, que é o que nós, na constelação, a gente ressalta quando o trabalho é feito nessa profundidade de olhar para a relação afetiva, né? Existe uma alma aqui, né? Esse nós, que é o que une um homem, uma mulher, um casal, enfim, ele tem um propósito, ele tem uma direção, ele está servindo a alguma coisa muito maior. E poucas pessoas conseguem, de fato, olhar para isso. É um passo além, com certeza. Muitas vezes, se você já consegue compreender a importância do casal também ter um projeto comum, isso já significa que você já está se movendo muito menos por esse sentido do depender do outro ou do fazer tudo juntinho só porque eu não confio de soltar e permitir a autonomia, mas ainda pode ser mais interessante num sentido de que enriquece a experiência do se relacionar. Quando a gente começa a compreender que a relação, sim, pode ter um sentido de aperfeiçoar a nossa essência. E isso é compartilhado com o outro. Então, os desafios da convivência, as questões de diálogo, ritmos de um que vai mais rápido, o outro mais lento, isso se torna não algo que é tão desconfortável que eu quero eliminar, que eu quero dar um jeito de resolver. Muito pelo contrário, isso se torna oportunidade da gente aprender junto. Né? Olha que bonito, né, essa imagem, quando a gente começa a compreender que a relação está nos convidando para olhar de outra forma para a convivência, para o outro, para a diferença. Então eu deixo de ter aquela visão limitada, né, do isso é bom, isso é minha preferência e isso eu não gosto, eu não aceito. Olha o coração como fica, né? Ele expande. Eu acho que é isso, né, que significa crescimento dentro da relação. No momento da concepção, a gente vem com a influência de milhares, né, de antepassados, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. E aquilo vai convergindo numa única célula, né, que somos nós que vamos nos desenvolvendo no ventre da mãe. E quando a gente nasce, nós ainda estamos com aquela conexão muito ampliada, então a gente não tem separação do que é meu, do que não é meu, não tem essa consciência do eu, nós somos um ser muito harmônico com todo o resto, né, que está em volta da gente. Ou seja, a gente tem a capacidade de absorver o mundo em nós. Só que conforme a gente vai crescendo, parece que a mente ela vai realmente se fechando dentro de um ego, dentro das características, né, das dores, das separações, da consciência de que existe um eu aqui, um eu lá fora, e nós nos tornamos egocêntricos, não egoístas, mas egocêntricos. O mundo começa a girar em nossa volta. E a gente cresce e vai parte para o mundo da relação dessa forma. A gente acredita então que tem eu aqui, o outro lá, e aquele outro ele precisa preencher algumas coisas para que eu seja feliz e vice-versa. Então muitas vezes eu me sinto culpado porque eu não consegui fazer a outra feliz. Também é uma ideia egocêntrica. E o momento de evolução, eu acho, da relação, e que a relação proporciona, é quando a gente consegue sair desse eu e começa a perceber que não é bem assim. Esse eu é uma certa ilusão, né? Porque o outro também ele está crescendo comigo, eu também estou crescendo com o outro, e aí a gente entra no que a Lu falou, a alma da relação. Na constelação nós acreditamos que existe um propósito maior porque dois seres humanos se encontram, e esse propósito que nem eu e nem ela sabemos, ele nos conduz. Então quando nós estamos conectados, claro, com as minhas necessidades, mas também com as necessidades do outro, e também abertos para uma necessidade maior, o que essa alma da relação, que é um terceiro elemento, deseja de ambos? É uma boa pergunta. Porque muitas vezes, vou dar exemplos práticos. Nós como casais queremos, como casal queremos um filho. Será que a alma da relação quer que esse casal tenha filhos? Nós como casal queremos
assentar num determinado lugar. Vamos morar em São Paulo a vida toda. Será que a alma da relação não deseja que a gente circule por outros lugares e que vá para outros cantos? Então existe uma inteligência maior guiando, nesse sentido que quando a gente começa a se entregar para isso, dá um certo friozinho na barriga, é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo dá uma sensação também de expansão, de conexão, de proteção, de guiança muito grande, e a gente acaba se entregando e crescendo junto com essa alma. E o bonito é que naturalmente, né, essa voz interna tão egóica como a Alex trouxe, né, ela naturalmente ela vai tranquilizando, né, porque ela sente que essa sabedoria maior que está guiando tanto a mim quanto ao meu companheiro, ela tá levando a gente para onde a gente tem que ir e no tempo devido das coisas que a gente está pronto para viver. Então a gente sai da ansiedade, a gente sai dessa coisa do controle tão excessivo que muitas vezes acaba matando, né, a essência de uma relação, sufoca o amor, leva a um isolamento dentro mesmo de uma relação, né? Quantos são os casais que vivem isso? Né? Um jogo de acusação, um jogo de distanciamento, quando no fundo, se a gente se sintoniza com essa sabedoria maior, tá tudo se ajeitando, né? Tá tudo se arquitetando no tempo certo. Então a gente tá finalizando esse vídeo com essa provocação, né? Como você consegue reconhecer em primeiro lugar o que te motiva a estar na relação, se você tem hoje um casamento, um namoro, uma pessoa que te acompanha na vida, como você se sente entregando algo e recebendo algo dessa pessoa, né? Como que tá essa dinâmica entre você e o outro? Você se sente dependente ou você sente que tem um ganha-ganha, né? Uma troca onde ambos estão se tornando mais fortes, ambos estão evoluindo nas suas individualidades, mas mão a mão, caminhando juntos. E num sentido mais amplo, quando esse nós existe, se você não está numa relação, você pode fazer essa reflexão também, resgatando uma relação significativa que tenha para você um sentido, né, verdadeiro no coração. Como foi que essa relação caminhou? Como que essa relação foi desafiadora para você? E o que você aprendeu, né? Que são os tesouros que ficam de todo o relacionamento. É isso que a gente fala, né? Às vezes a relação termina com dores, com jogo de acusação, com traumas, mas toda relação, ela deixa um legado, e esse legado pode ser tomado posse quando a gente olha sobre esse prisma maior, que é o sentido maior da relação. Então é isso. Eu acho que o tema desse vídeo já foi bem esmiuçado. Nós continuaremos a falar dele. Nossos projetos também incluem fazer lives, falar desse lugar muito mais maduro da relação afetiva, que é essa nova fase que o Sim para o Amor, que é um projeto já que tem quase 3 anos, que nós, né, eu e a Luciana estamos tocando, ela está entrando numa nova fase. Né, Lu, o que tem de novidade aí do Sim para o Amor? Pois é, nós estamos abrindo agora uma dedicação mais afetuosa para o Sim para o Amor, então o perfil do Instagram, Sim para o Amor, o canal do YouTube ainda continua dentro dos nossos, Lu Cerqueira e Alex Possato, mas a gente vai nutrir essa troca, né? Chamando por essas lives, chamando por temas assim como esse, porque é um elemento motivador que é como um fruto da nossa relação, da nossa experiência de vida, seja como casal ou como essa soma de talentos que no trabalho terapêutico tem a agregar tanto para indivíduos, pessoas que estão se atrapalhando muito nas relações, não estão conseguindo se posicionar, quanto casais que desejam avançar ainda mais na qualidade das trocas. Então, gratidão aí pela sua atenção, esperamos de coração que isso tenha trazido alguma coisa boa. Deixe os seus comentários, se vocês têm também sugestões de outras abordagens, de outras perguntas ou temas, a gente está numa construção nesse momento. Então agradeço e até uma próxima. Isso aí, até uma próxima.